Bom dia, estamos começando mais uma live aqui do programa Ensinar na Prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação curricular, né? Quem é que não tem dificuldades em adaptar? Muitas vezes a gente fica preocupado, é muito comum, né? Os meus alunos, as minhas alunas, alunos, falam: professor, eu não estou sabendo adaptar, eu não sei adaptar, né? Eu preciso adaptar, eu sei que meu aluno precisa de adaptação, mas eu não sei como adaptar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De como a gente adaptar os nossos materiais, os nossos recursos, para que a gente possa atender a nossa demanda, né? Atender os nossos alunos. Hoje eu vou me centrar um pouquinho nos alunos com paralisia cerebral, que é uma das demandas que mais me vem pedido de socorro, né? E realmente é uma demanda que a gente requer um maior nível de adaptação, principalmente as adaptações físicas, né? De espaço, de mesa, de materiais, né? Então a gente vai ver isso hoje. Só tô abrindo aqui o meu arquivo cola, né? Porque a gente precisa de uma colinha de vez em quando. Deixa eu só abrir meu arquivo cola aqui. E aí a gente precisa, né, gente, dessa questão. Bora lá. Aqui. Poxa. Isso. Então a gente vai estar falando aqui no programa Ensinar na Prática hoje sobre adaptações curriculares. E o foco vai ser, então, paralisia cerebral, né? Aquela criança que tem muita dificuldade motora, precisa das adaptações do ambiente, precisa de adaptações no seu currículo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Bem, meu nome, Bem, para quem não me conhece, que tá a primeira vez aqui, né, junto com a gente, o meu nome é Marta Bistene, sou psicopedagoga, especialista em educação especial. E o nosso tema de hoje, então, é como adaptar materiais, né? Recursos pedagógicos, tá bom? Então, vamos lá. A paralisia cerebral, ela requer muito material concreto, né? E adaptações mais amplas e materiais estruturados. Então, a gente tem, às vezes, um acervo de materiais, como eu gosto de sempre estar colocando para vocês, a necessidade da nossa organização, da seleção prévia de materiais que a gente já pode utilizar de base para os nossos atendimentos, para nossas adaptações, para nossas intervenções, para as nossas avaliações. Então é importante que a gente tenha isso, né? Quando a gente sai, vou apresentar um joguinho aqui que ele é muito conhecido, mas eu deixei na clínica e acabei não indo buscar e aquela coisa e acabei perdendo meu material. E aí eu encontrei ele de novo e comprei, que foi esse daqui, ó, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, ó. Eu amo esse materialzinho, ele é rico, ele é muito bom mesmo da gente estar trabalhando, fazendo avaliações com esse materialzinho, tá? Ó, deixa eu botar ele assim, segurei aqui, ó. Tá vendo? É um material de encaixe que a gente trabalha cor e formas, tá? Gente, olha só, tem coisas que eu faço adaptação. Eu compro os materiais e faço adaptações no materiais. Vocês estão vendo que esse joguinho aqui, ele é bem coloridinho, tem várias peças, né? Ele trabalha aqui as quatro cores primárias aqui,
né? Que a gente chama das... Não são 4 cores primárias, né? São as 4 cores pedagógicas, né? Vermelho, verde, amarelo e azul. E que são as cores utilizadas nos materiais de Montessori. Então, aqui a gente tem esse materialzinho aqui, é bem bacana, né? Mas eu vou fazer uma adaptaçãozinha aqui nele, olha. Você tá vendo que o fundo dele é vermelho? Então, eu vou neutralizar esse fundo aqui, ó, para que a gente possa trabalhar as cores sem uma referência predominante, porque aqui no caso a gente teria que utilizar a predominância que seria vermelho. E não é essa a minha intenção, lembra? Vou botar assim, senão fica no meu rosto, né? Lembra que toda atividade, toda intervenção tem que ter uma intencionalidade. Então, se a minha intencionalidade aqui é trabalhar cor e forma, né? Mas aí falando na cor, eu não posso ter uma cor predominante. Eu tenho que trabalhar as cores de igual quantidade, né? Então, se eu jogar aqui esse vermelho aqui, olha só, ficou uma cor predominante. Então, provavelmente eu vou pintar, esse aqui é novinho, eu abri ele agora para apresentar para vocês. Eu vou pintar essa base aqui de cinza ou de branco, tá? Uma cor clara que seja neutra. Eu gosto de cinza ou branco, para que eu possa trabalhar as cores sem predominância de cor, tá bom? Tudo igualzinho. Então, são 4 pecinhas, 4 cores, uma pecinha, então tem 4 triângulos vermelho, 4 círculos, 4 quadrados, 4 retângulos. Então, a gente vai ficar tudo igualzinho, tá bom? Então, é só esse iniciozinho aqui que eu vou, né, dar essa dica para vocês, já é uma dicasinha aí de adaptação, uma adaptação, vamos dizer, didática, tá? Mas isso indefere da dificuldade do meu aluno, mas é uma adaptação no recurso aqui, tá bom? Uma outra adaptação que eu faria nesse material aqui é aqui atrás, eu colocaria um véu, EVA, tá? Um EVA. Por quê? Para que ele não fique sambalelê, né? Assim, mexendo. E quando a gente trabalha com crianças com paralisia cerebral, é legal que esteja tudo muito fixo, né? Porque eles podem ter espasmos nas mãos, né? Movimentação involuntária na mão e derrubar o brinquedo, isso trazer um certo desconforto para essa criança, tá? Então, quando a gente pensa em adaptação para pessoas com paralisia cerebral, né, com dificuldades motoras, a gente tem que pensar em todas essas questões, tá? Como que você vai apresentar o material, qual vai ser o tamanho do material, tá? Como a gente pode fazer com que facilite a pega dessa criança no material. Então, tudo isso a gente vai pensar quando a gente adaptar ao material para criança com paralisia cerebral, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser um materialzinho que a gente vai ver aqui hoje, né? Tem um outro material que é um material complementar, tá? Primeiro eu vou apresentar aqui o material para vocês, para depois a gente conversar nas adaptações. Que é esse daqui, gente, que também é um material concreto, né? Que são os sólidos geométricos, que eu vou trabalhar aqui a pega também do meu aluno. Eu vou apresentar as peças em 3D, né, que se chama, ó, tá bom? Então aqui, ó, eu vou trabalhar aqui o formato aqui em 3D, né, os sólidos geométricos, associando com as formas geométricas, tá? Então, isso aqui são os sólidos geométricos e o outro é as formas geométricas. Acabou por aí? Não, não acabou, tá? A gente vai ainda apresentar, nós vamos ainda mostrar aqui para vocês o trabalho aqui, ó, dos critérios das formas geométricas, tá? Que a gente vai mostrar visualmente. Branco, sim, branco, tá? Ó.
são as formas geométricas. São só as formas, tá bom? Eu vou trabalhar só com a forma, só com um critério. E, em sequência, eu vou trabalhar, então, com outro critério, que é as cores. Perdão, que são as cores, né? Que são as cores, tá bom? Esse aqui não tem o verde, porque ele é um material que ele acompanha, na verdade, os blocos lógicos. Os blocos lógicos só tem vermelho, azul e amarelo, tá? Não tem o verde. Mas aqui a gente pode acrescentar o verde também, que não tem problema nenhum, não. Então, esse material que a gente vai discutir hoje, que eu vou apresentar hoje para vocês, a gente lembrando que o programa, né, o nosso programa é ensinar na prática. Então, tem dia, gente, que não dá pra gente ficar, mostrar muita coisa na prática por questões né, a semana passada, hoje é quinta, na segunda-feira nós falamos sobre avaliação, né, e foi bem teórico, porque foi um primeiro passinho da avaliação, né, então às vezes não dá pra gente falar aí, né, mostrar alguma coisa, mas nesse caso aqui hoje a gente vai mostrar bastante coisa na prática sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, vamos ver a questão didática aqui, né? Por que de todo esse material aqui? Primeiro ponto, a intencionalidade. Eu tenho que saber o que eu quero do meu aluno, né? Segundo ponto, a continuidade e a repetição. Lembra, é comum a gente ouvir, a gente ler nos textos também, que é importante a gente repetir com a criança na educação especial, né? É um ponto importante a gente mostrar várias vezes o mesmo tema para a criança, que ela pode ter um tempo maior de aprendizado. Aí o que acontece? A gente só vai ficar trabalhando com esse material aqui? Não. A gente só vai ficar trabalhando com esse aqui? Não. A gente vai ter aí vários materiais que se conectam, que estejam com a mesma intenção. Então, a minha intenção aqui, minha intencionalidade é trabalhar forma, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa cor só, tá? E aí, gente, eu gosto também de ter essas pecinhas em cor neutra, tá? Pra quê? Pra acompanhar essa ideia aqui de neutralidade, tá bom? Então, eu posso ter os quadradinhos pintados com uma cor neutra, ou branco, ou cinza, ou cor de madeira mesmo, né? Já tem aí no mercado, né, nas lojas, de depósito mesmo de MDF, essas pecinhas aqui sem pintar. Eu gosto de ter o joguinho sem pintar, tá? Pra quê? Pra que eu trabalhe forma, tá? O primeiro critério que a gente tem que trabalhar com a criança, tá? Isso dentro da minha intencionalidade. Hoje aqui a minha intencionalidade vai ser forma, tá bom? A gente vai até apresentar alguma coisa de cor, mas vamos pensar em forma. Hoje, depois a gente fala em cor, tá? Então, aqui a nossa intenção aqui é ensinar forma para uma criança com paralisia cerebral. Então, vamos lá. As crianças com paralisia cerebral, elas também são muito visuais, né? A maioria são muito visuais. Há um grande número de crianças com não verbais, com paralisia cerebral, que é não verbal. Nós temos crianças acamadas, com às vezes associada à paralisia cerebral, à deficiência intelectual, uma deficiência também física, ou seja, ela passa a ser então uma deficiência múltipla, né? E que eu preciso ainda mais adaptar ainda mais as minhas atividades. Então, a gente vai rodar em torno disso hoje, tá bom? Então, vamos lá. A minha intenção hoje é ensinar forma. Então, eu vou apresentar
as formas para ela. Tudo de uma vez só? Não, meu planejamento tem que ser passo a passo, do menos pro mais, né? Então a gente vai só mostrar isso aqui, como que eu faço? Eu mostro esse daqui, eu mostro essa forma aqui e eu mostro essa forma aqui. Ó, já é um monte de coisas aqui, tá? Você já tá falando um monte de coisa para criança. Você tá mostrando a imagem, você tá mostrando o concreto e você tá mostrando aqui um 3D, tá vendo? Bem, associado a isso, gente, eu também gosto de ter a caixinha que eu já mostrei para vocês, mas eu deveria ter mostrado de novo, só que eu não programei para mostrar. A caixinha onde eu tenho utensílios. Então, isso daqui, ó, tem um chocolate, eu esqueci o nome, que ele tem esse formatinho aqui, ó, de telhadinho, né? A caixinha dele. Inclusive, ele é muito gostoso, né? Então, eu utilizo aquela caixinha, ou então faço, né, uma caixinha, mas é legal você pegar coisas reais, assim, né? Para criança associar isso aqui à realidade. Esse daqui a gente pode ter um pedaço de pizza, né, de brinquedo, a gente pode ter um telhadinho, pode ter uma peça de blocos lógicos, tá? Tudo isso. Gente, essas minhas peças aqui, essa aqui não, essa aqui é um tamanho bacana, mas essa aqui, às vezes a gente tem que adaptar o tamanho dela, tá? Por quê? Por causa da pega da criança, tá bom? Algumas crianças não têm pega, né? Ela tem as mãos bem comprometidas e a gente não tem pega. O que eu faço, gente? Eu colo um velcro aqui e passo aqui na mãozinha um velcro, tá? Não tô adaptando nada assim à mão dela, não é uma coisa muito grotesca, nada disso. Coisa muito simples, você só passa o velcro aqui na mãozinha e para que ela possa, quando apoiar a mão em cima da pecinha, a pecinha ficar grudada nela, tá? Então, de repente, ele já tá no nível de você colocar duas pecinhas. Você pode pegar a mãozinha dele e colocar em cima da peça, não tem problema, tá? Marta, mas ele tem muita dificuldade de movimento. Você pode pedir que ele olhe, você pode Olha, nós podemos usar os pés da criança, nós podemos usar a mão, né, com velcro, a gente pode usar os olhos, a sobrancelha. Há crianças que se comunicam a possibilidade dele interagir e a possibilidade de você avaliar se essa criança aprende ou não aprende. A preocupação do professor é ensinar a ler e escrever, mas nem sempre, gente, a gente vai ter êxito nesses campos, mas nós vamos poder
ensinar a criança a fazer diversos outros tipos de leitura. A leitura não é só decodificação de letras, né? Dos fonemas. A gente pode ter outros tipos de leitura e outros tipos de respostas dessas leituras, tá? E com isso a gente fazer a nossa avaliação. Aí eu tô fazendo a avaliação de desenvolvimento, né? Aquela avaliação diagnóstica, né? É uma avaliação de desenvolvimento da criança. Ele estava no ponto A e agora já está no ponto B. Vamos lá, vamos pensar um critério de avaliação. Então, eu tenho lá no meu planejamento, no meu PEI, ensinar formas geométricas. Gente, quando a gente propõe uma ideia de ensino, a gente tem que ser muito específico. Não dá para você, eu vou ensinar as formas geométricas e ponto final. Não, eu vou ensinar as formas geométricas. Tem um tema, né? Bem, eu vou ensinar dessa forma, eu vou ensinar o triângulo, eu vou fazer dessa forma, aí já vai metodologia. Você tem que ser muito específico e você tem que dar função ao seu ensino. Ou seja, eu não vou chegar para a criança e falar, isso aqui é um triângulo. Gente, é triângulo, ele só fica nisso. Não, a gente tem que dar função a esse triângulo. O que pode ser o triângulo, gente? Pode ser um monte de coisas que está no nosso dia a dia, pode ser em forma de triângulo. Eu tenho um instrumento musical, né, uma percussão, um instrumento de percussão que chama-se triângulo. Eu posso trabalhar o som, olha gente, a gente trabalhando a musicalidade com a criança, então a gente pode trazer esse instrumento, esse instrumento para a nossa aula. Então a gente tem todo esse aparato aí para se trabalhar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho aqui o material estruturado, eu tenho material concreto das formas, que eu posso neutralizar as cores para eu só trabalhar forma, tá? Então, você vai explorar bastante essa questão. Então, você vai trabalhar o material só a forma neutralizado. E você vai trabalhar, então, aqui o material em 3D, beleza? Vamos lá. Bem, vou fazer aí a funcionalidade disso, trazendo várias coisas do real, trazendo a musicalidade também. Então, você vai vendo que isso é muito rico, né? E a gente vai ganhando campo aí, tá bom? Bem, eu vou trabalhar, então, o triângulo. Passou o triângulo, vou fazer a avaliação se o meu aluno aprendeu ou não aprendeu. Como que a gente vai avaliar isso? Na observação, né? As pessoas perguntam, aí novamente, avaliação de aprendizado, né? A pessoa pergunta, Marta, mas como que eu vou avaliar? Vamos fazer aí, vamos exercitar, gente, os nossos registros. É muito importante a gente fazer registro. Marta, mas você tem pronto? Não, gente, eu posso até ter pronto, né? Que eu tenho, quando a gente trabalha, a gente tem. Mas é legal a gente, cada um, desenvolver suas fichas de registro. As fichas de registro, elas são tão individualizadas quanto o nosso PEI. Então, se eu me proponho, se a minha intencionalidade é trabalhar o triângulo, trabalhar a forma geométrica triângulo, eu faço umas perguntinhas muito simples, pode ser sim ou não, né? Você pode botar lá um sim ou não, ele consegue se comunicar, ele consegue demonstrar que está aprendendo, que interação, né? A criança, você está percebendo na sua observação que ela está interagindo, né? Que ela está envolta ali no processo de aprendizado. A primeira coisa que eu me pergunto, como que o que eu planejei está indo de encontro com aquela criança? Porque às vezes a gente tem que fazer uma adaptação nas nossas intervenções, gente. A gente fica muito preocupado com a adaptação na atividade, mas eu tenho que pensar como que eu vou levar essa atividade até meu aluno, tá? Principalmente
da criança com paralisia cerebral, deficiência intelectual e motora, né? Então eu tenho, primeiro ponto, saber isso. Eu tenho que ter uma noção se ele adquiriu o conhecimento ou não adquiriu, através aí de reapresentação da ficha e perguntar a ele. No primeiro momento, a gente não tem muito isso. Quando a gente começa a introduzir a segunda imagem, né, a segunda forma, a gente já começa a ter um parâmetro, né, de pedir para ele escolher e tal. O que eu faço? Mesmo que eu não tenha ensinado o círculo, vamos dizer assim, né, ensinado o círculo, eu disponho que isso é legal, uma antecipação, né, de conhecimento, é um contato prévio com as outras formas. Então eu faço essa comparação aí, tá? Porque se ele sabe o que é triângulo, então ele vai saber escolher o que é triângulo, tá bom? Lembrando, gente, que a gente pode, antes de começar uma intervenção, a gente deve, né, deixar que a criança explore primeiro o material. A gente exponha esse material à criança para que ela brinque. Então, no momento de brincadeira, né, livre, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa caixa aqui, ó, dos sólidos e dar para a criança brincar. Porque ela já vai conhecer as peças e você pode estar intervindo, falando o nome, perguntando se parece com o quê. Isso é um processo de avaliação, porque às vezes a criança já tem esse conhecimento e você não sabe, tá? A gente não pode estabelecer regras para o conhecimento e o aprendizado, é a parte cognitiva do ser humano, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem todo esse processo. Marta, o meu aluno, ele é acamado, né? Deixa eu primeiro contar uma história aqui para vocês. Uma vez eu atendi, foi uma vez só, eu não tinha muito, como que eu vou dizer? A gente tinha professores de recursos especializados em atendimento domiciliar. E eu não era uma dessas profissionais, eu era da escola, né? Mas houve uma necessidade lá, tinha poucos professores, então me pediram para fazer uma avaliação e iniciar uma intervenção com uma menina que era domiciliar, né? Ela tinha paralisia cerebral, ela era muito comprometida. E várias pessoas já tinham passado, e a maior dificuldade, gente, que aí deve ser a dificuldade de vocês também, né? Quem já teve essa experiência, de como colocar os materiais para as crianças com paralisia cerebral acamada. Como que eu vou pegar um material de mesa, né? Esse daqui, como que eu vou fazer esse daqui? Marta, como que eu vou trabalhar isso daqui com uma criança que está acamada? A gente não tem mesa, ela não senta, ela está só deitada. Como que eu vou fazer isso? Então, era uma das maiores dificuldades que nós tínhamos, era de acesso da questão didática para essa criança, né? Ela respondia muito bem visualmente, ela tinha uma comunicação por expressões, ela fazia assim, ela apontava com a boquinha, né? Às vezes fazia assim com o narizinho. Tudo isso, gente, é resposta, tudo isso é comunicação, tá? E aí eu falei, olha, vamos pensar, né, como que a gente vai adaptar esses materiais para que a gente possa então fazer essas intervenções com essa criança, né? E ela tem resposta, já 50% do nosso trabalho encaminhado, né? Bem, a cama dela era uma cama hospitalar, né? Bem característica dessas mais modernas, que tem controle remoto, né? Essa coisa maior, as laterais delas são mais grossas, né? Como é que é o nome? Os protetores eram mais grossos e tal. Bem, a gente pensou então em fazer móveis. Por quê? Porque ela estava deitadinha, ela tinha movimento com os bracinhos, apesar da mãozinha dela ser bem comprometida,
ela tinha movimento com os braços, então ela podia socar, ela podia apontar, né? Apontar, ela não apontava não, ela só movimentava o bracinho. Então ela podia socar as figuras geométricas, o que a gente estivesse fazendo. Então nós fizemos uma estrutura, tá? Assim, bem comum, uma coisa bem fácil de fazer. Era madeirinha assim e assim, né? E a gente adaptou todas as pecinhas, nós adaptamos com velcro. Gente, velcro é tudo. Velcro autocolante, gente. Vocês têm que comprar um rolo e deixar na casa de vocês, que tudo eu faço com velcro. Porque o velcro é uma coisa que você muda as peças e você não tem muito problema, né? Então, fizemos umas fitas com velcro, que a gente rodava aqui na madeirinha, colava aqui, e na ponta tinha um outro velcro, e nas pecinhas também tinha velcro. Então você colava, você fazia a intervenção, depois aquela estrutura servia para uma outra intervenção. Então a gente ia fazendo esse tipo de adaptação para ela, tá? Tudo era pendurado, então a gente utilizou esse recurso, era o quadro negro dela, tá bom? Então as pecinhas a gente já é furadinha, a gente só amarrava e aí a gente trabalhava com ela. E melhor, gente, isso possibilita que a gente trabalhe vários critérios de cor, de tamanho, de espessura, então, gente, de forma. Então dá pra você, não é uma coisa que impeça, tá? Você pode ter uma peça dessa daqui, fininha, você pode ter uma peça maior, lá dos blocos lógicos, você pode ter grande, você pode fazer de EVA, tá? Então pode-se fazer do que você quiser, pendurado. Quando a gente ia trabalhar, Marta, mas não dá para trabalhar material estruturado. Dá sim. É só a gente pegar o materialzinho estruturado, fura aqui, plastificado, né, para ficar mais resistente, fura aqui e a gente pendurava. Então a gente trabalhava com material estruturado também. Então, vocês veem, gente, que a questão é o raciocínio, a gente tem que pensar. Às vezes a gente tem que pensar até muito rápido. A gente vai pensar sozinho? Não vai pensar sozinho. A gente vai pensar com os colegas, né? A gente foi elaborando, a gente foi pensando. Tinha um senhor na escola que fazia, tinha essa habilidade, ele não fazia, ele não trabalhava com isso na escola, mas ele tinha muita habilidade, era aquela pessoa que tudo que a gente recorria, ele estava lá pronto para ajudar a gente. Então a gente utilizava muito a boa vontade dele, o voluntariado dele, tá bom? Então a partir daí a gente foi criando. Então a gente pode ver aqui, gente, que a adaptação, ela não é só atividade, né? A gente não é só a gente pegar uma atividade e facilitar a atividade. Eu gosto muito de falar, gente, a adaptação não é minimizar o currículo, não é tirar o conhecimento da criança, é a gente adaptar didaticamente, a gente adaptar o material para que a gente possa alcançar o máximo de conteúdo, o máximo do currículo, tá? Muitos professores minimizam o currículo. Eu fiz uma adaptação curricular pro Joãozinho que tem paralisia cerebral. Quando você chega lá, gente, pelo amor de Deus, não dá. Então, eu tenho que alcançar o máximo do cognitivo daquela criança com as minhas adaptações, tá? E vale tudo, gente. Tudo isso daqui chama-se tecnologia assistiva, né? Qualquer coisa que você faça é uma tecnologia, né? É um processo de engenharia, tá bom? Tudo isso. A única coisa que eu sempre costumo falar, cuidado com as adaptações que você vai acoplar no corpo da criança, tá? Eu não sou muito a favor. Essa parte é uma parte da terapia ocupacional muito séria e que a gente precisa do profissional de fisioterapia ou de TO para a gente realizar, tá bom?
Então a gente tem que ficar aí, os profissionais de recursos, né, de sala de recursos e os psicopedagogos, a gente tem que pensar em adaptações didáticas, tá? Fora do corpo da criança, tá bom? Gente, eu não consigo ler, eu tô sozinha aqui. Gente, eu não consigo enxergar. Tá muito difícil para mim enxergar aqui o que vocês estão escrevendo. Isso, não, gente. Não é minimizar currículo, não, tá? É eu utilizar um currículo e maximizar, na verdade, a adaptação é maximizar o cognitivo dessa criança. Então, se eu sei que essa criança ela tem dificuldades em uma área, eu tenho que superar essas dificuldades, tá bom? Eu tenho que ver as potencialidades dessa criança, por exemplo. Eu vou adaptar, vamos lá, vamos fazer uma adaptação errada aqui, tá? Vou atender uma criança acamada, em home care, né? Aí chego lá, já levo um monte de papel, um monte de lápis, mas essa criança não escreve, ela não tem a mãozinha ainda física na mão. E aí, como vai ser? Então, é importante sempre a gente lembrar. É importante que o primeiro momento é a nossa avaliação diagnóstica. Eu tenho que ir até a casa dessa criança, eu tenho que conhecer essa criança. Lembra? A gente conversou isso aí. Quem não viu a live de segunda-feira, corre aí no Instagram e dá uma olhadinha que a gente falou tudo sobre isso, sobre avaliação, tá? E aí, tudo não, os primeiros passos da nossa avaliação. Então, é muito importante que vocês voltem lá e dêem uma olhadinha aí no conteúdo de segunda-feira. Então, a gente vai lá, a gente vai avaliar, a gente vai perceber, a gente tem nossas avaliações diretas, indiretas, e aí, gente, a gente tem que colher todas essas informações para que a gente faça as nossas adaptações, ok? Não tem adaptação prévia, tá? Não tem, porque senão não vai ser adaptação. Adaptação a quê? Eu tenho um pouquinho de resistência com a questão adaptação curricular. Eu não vou adaptar o currículo, gente. Eu vou adaptar o processo cognitivo. A adaptação, ela é muito mais do que adaptar um currículo. Eu pegar um currículo e minimizar esse currículo para a criança ter mais facilidade de aprendizado. Não é isso. A visão de adaptação, ela é muito além disso. A gente tem que olhar a adaptação como o molde. A gente vai moldar a minha didática àquela criança. Eu não posso antecipar a minha adaptação, tá? Porque é molde, adaptação é como se a gente pegasse uma forminha e jogasse o gesso dentro. Quando você vira, tá moldadinho, né? Aquela forminha ali virou uma peça. Adaptar é isso, gente, é o moldar, é o pegar uma forminha, que é o meu aluno, jogar o meu gesso, que é a minha prática, é o meu repertório, é o meu conhecimento de como ensinar, jogar ali e moldar isso daí, tá? Aí eu volto à nossa memória, o que é o pedagogo. Qual é a origem do pedagogo? Aquele que conduz a quê, gente? Ao aprendizado. Essa é a nossa função. Não tem outra. A gente tem que conduzir o nosso aluno ao aprendizado. Essa é a nossa função de pedagogos. E aí a nossa função de psicopedagogos e de professores de recursos, ela vai um pouquinho mais além. Além da gente conduzir o nosso aluno,
a gente tem que compreender o caminho que a gente vai conduzir. A gente tem que moldar esse caminho para que haja um aprendizado, ok? Então, não tem como eu fugir disso. Eu não posso adaptar em hipótese alguma se eu não conhecer o aluno, porque é um molde. Aí surge o que, gente? A individualidade, tá? O atendimento psicopedagógico, o atendimento da sala de recurso é individualizado. Eu brigo muito por isso, que algumas escolas querem que a gente faça o quê? Atenda em grupo. Não é terapia de grupo, tá bom? Não é. Psicopedagogia e sala de recurso não é atendimento em grupo. É atendimento individualizado, tá bom? Ele pode ter... nós podemos ter a intenção de fazer uma socialização. E para isso nós podemos intencionalmente fazer atendimentos em grupo para que eu possa socializar aquela criança. Mas isso só vai entrar no meu planejamento se essa criança precisar o molde, tá bom? Então, gente, é isso, a gente tem que pensar a adaptação para o nosso aluno com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, com deficiências múltiplas, com um olhar muito sutil aquilo que se pode fazer e o processo de intervenção. Lembrando sempre, gente, não existe processo de intervenção desconectado de processo de avaliação de desenvolvimento, tá bom? Quando eu faço a minha intervenção, eu tenho que fazer o meu registro para que amanhã eu faça outro registro e eu possa comparar. Houve avanço, houve regressão ou houve uma estabilização aí no desenvolvimento da minha criança. E aí a gente vai refazer todo o nosso planejamento em cima disso, tá bom? Então, gente, foram algumas diquinhas. Eu acho que, a gente deu pra gente pensar. Às vezes a gente ouve uma coisa assim e pum, aquilo ali cai na cabeça da gente. Nossa, a gente tem várias ideias. E é exatamente isso que eu quero, tá bom? Eu quero aqui ajudar vocês, eu quero ensinar a vocês a ensinar. Eu quero levar que vocês tenham esse ritmo, que a gente tem que ter. Quando a gente tem a teoria, ela fica muito estanque, avaliação, intervenção, aquela coisa assim, tipo, parece uma colcha de retalho. E não é. Ao mesmo tempo que eu intervenho, ao mesmo tempo que eu estou avaliando, é ao mesmo tempo que eu já estou pensando o que eu vou fazer lá na frente, tá bom? Então, gente, foram algumas dicas. A gente tá com o programa aqui, o programa Ensinar na Prática toda segunda e terça-feira, toda segunda e quinta-feira, Lembrando que esses materiais, essas dicas, todo esse nosso trabalho, ele tá dentro do portal Estruturar, que é um ambiente digital de formação e informação pedagógica, e psicopedagógica dentro da proposta da educação especial. Na verdade, assim, eu trabalho muito nessa linha. Marta, a gente pode usar isso aí na sala de recursos? Claro que pode. Perdão, gente, da sala regular? Claro que pode, Educação, estímulo cognitivo, isso aí não faz mal para ninguém, não. Pode se usar. Só que a minha fala é direcionada para a educação especial, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito dentro dessa perspectiva, mas se por acaso se tiver alguém aí que não está na educação especial, pode também usar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a ideia é a gente trazer essas informações para melhorar, para que você, professor de recursos, para que você, psicopedagogo, você possa ultrapassar algumas dificuldades que vocês têm, que vocês chegam até a gente e vocês falam. Então a ideia da gente é trazer informações para vocês e formação,
né? Para que vocês possam aí melhorar aí, não sei, não gosto de falar dessa palavra melhorar, que todo mundo faz o seu melhor, mas que você possa ter um desempenho maior aí no aprendizado do seu aluno a partir já do conhecimento que você tem, que às vezes precisa aí de um ajuste e que você às vezes está precisando disso daí, tá bom? Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Segunda-feira nós estamos de volta com mais dicas e mais áreas aí pra gente falar com vocês, pra gente conversar. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, de divulgar aí nas redes sociais assim, nosso trabalho, também nos ajudar nisso daí. Lembrando que nós temos o YouTube, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no Telegram, no Facebook, tá? Todos eles aí, Marta Bistene, bem fácil de achar aí, através do meu nome, vocês acharem as redes sociais que nós estamos, tá bom? E divulguem, compartilhem, tá? Obrigada aí pela companhia dessa manhã.